Quer investir no ramo imobiliário, mas não sabe por onde começar? Fundos imobiliários ou FIIs, como são conhecidos, são ativos populares por oferecerem ao investidor a chance de realizar aportes no ramo imobiliário, mas eles não funcionam da mesma maneira que títulos de renda fixa ou ações da Bolsa de Valores. Se você quer aprender o que são fundos imobiliários, quais são as vantagens dessa modalidade e como começar a investir, acompanhe este episódio. O que são fundos de investimento? Um fundo de investimento é uma aplicação financeira formada pela união de vários investidores. Na prática, o fundo é uma carteira de ativos disponibilizada por administradores que gerenciam a performance do fundo. Dessa maneira, você ganha comodidade em deixar a aplicação na mão de um profissional qualificado. Além disso, os custos para a aplicação costumam ser baixos, já que são divididos entre vários cotistas. Os fundos de investimento são perfeitamente legais e regulamentados pela CVM e pela Anbima. Os fundos podem ser de ações, multimercado, de renda fixa, cambiais e, é claro, os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Você já pensou em lucrar com empreendimentos imobiliários, mas sempre esbarrou na questão logística? Viver de renda de aluguéis, por exemplo, demanda preocupações com condomínio, reformas e IPTU. Os fundos imobiliários são uma maneira mais simples e barata de aplicar no setor imobiliário, com algumas vantagens atrativas para o investidor. Os FIIs são uma opção atrativa de diversificação de carteira, já que o custo do fundo é dividido entre vários investidores. São basicamente fundos de investimento em que a aplicação é feita em imóveis ou papéis de renda fixa com lastro em imóveis. Eles são definidos em dois tipos. Fundo imobiliário de tijolo. Os fundos imobiliários de tijolo são aqueles que possuem imóveis físicos. O investimento é feito em imóveis já construídos, como shoppings, prédios empresariais, hospitais, hotéis, instituições educacionais, agências bancárias. Já o fundo imobiliário de papel, nesse caso, o patrimônio do fundo é constituído por ativos financeiros que investem no setor empresarial, como LCI, LCA, CRI, CRA, ativos de renda fixa. Há também os fundos de investimentos que investem em outros fundos imobiliários, contando com a oscilação positiva desses ativos. Apesar de o investimento ser feito em papéis de renda fixa, no caso dos fundos imobiliários de papel, os FIIs são ativos de renda variável. Eles são negociados na Bolsa de Valores e seus preços oscilam com a oferta e demanda das cotas. Como funcionam os fundos imobiliários? Ao investir em fundos imobiliários, você está comprando uma cota de um condomínio fechado e adquirindo pequenas parcelas de imóveis. Esse condomínio possui um gestor responsável pela administração do FII e pela performance dos ativos. O objetivo é obter a máxima rentabilidade possível, entregando resultado para os investidores. Por isso, caso você não entenda nada do setor imobiliário, não se preocupe. Com a escolha certa de um fundo imobiliário vantajoso, você está deixando todo o trabalho duro na mão de um profissional especializado, bastando ficar atento à valorização ou desvalorização do ativo ou do bem em si. É claro, entretanto, que a administração do fundo realizada pelo gestor não é gratuita, e essas taxas devem ser consideradas no momento do aporte, juntamente com a rentabilidade esperada. Como os fundos imobiliários geram caixa? Há 5 principais formas em que um fundo imobiliário gera caixa. 1. O aluguel. O fundo aluga imóveis e a renda proveniente desses aluguéis é convertida em rendimento para o fundo. 2. Arrendamento de imóveis. O contrato de arrendamento de imóveis cederia um ativo por um período determinado de tempo para que ele fosse explorado. 3. Construção de imóveis. O fundo utiliza os recursos que tem para incorporar e construir imóveis e lucrar com a venda deles. 4. A aquisição de títulos. O fundo adquire títulos do setor imobiliário, como LCIs, e os juros dos títulos garantem retornos mensais. E 5. A aquisição de cotas de outros FIIs. É o que acontece nos fundos de fundos. Rentabilidade em um fundo imobiliário. Um dos principais motivos que fazem os fundos imobiliários serem opções tão atraentes para o investidor é a alta rentabilidade que eles podem atingir. Essa rentabilidade fica ainda mais alta em momento de incentivo à infraestrutura no Brasil e em momentos de queda da Selic.
já que a queda impacta nos rendimentos em investimentos de renda fixa e incentiva a migração para ativos de renda variável. Há duas maneiras de lucrar com fundos imobiliários. A primeira é com rendimentos periódicos. A maioria dos fundos imobiliários pagam rendimentos mensais aos cotistas, e esses rendimentos são isentos de imposto de renda. É como investir em ações e receber dividendos. A segunda maneira de lucrar com os fundos imobiliários é com a valorização das cotas do FII. É uma maneira similar à compra e venda de ações, já que depende da oscilação dos ativos. Para lucrar, deve-se comprar na baixa e vender na alta. Como entender a rentabilidade dos fundos imobiliários? Assim como o mercado de ações na Bolsa de Valores possui o índice Bovespa, conhecido por IBOV, e outros índices relevantes, os fundos imobiliários possuem o IFIX, Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. Em regra geral, analisar as oscilações do índice atrelado aos fundos te permite compreender qual é a situação geral do momento e prever possíveis rentabilidades altas ou baixas. Mas não é apenas o IFIX que determinará a rentabilidade de um fundo imobiliário. Como eles são de renda variável, você deverá usar de seu conhecimento e inteligência para analisar as possibilidades de rentabilidade futura. Vamos te dar algumas dicas para isso. Imposto de renda em fundos imobiliários. Como funciona? Você já deve saber que alguns impostos são cobrados sobre os seus investimentos e o principal deles é o imposto de renda. As regras podem confundir os investidores, mas o mais importante é se manter em dia com a Receita Federal. Você sempre pode optar por investir em ativos isentos de impostos, já que em muitos casos o governo aplica incentivos fiscais para fomentar o desenvolvimento do setor. E é exatamente o caso dos fundos imobiliários. A boa notícia é que, ao investir em FIIs, o investidor está isento do tributo sobre os rendimentos. Mas não confunda. Rendimentos isentos são diferentes dos rendimentos tributáveis, aqueles ocorridos com a valorização das cotas do FII escolhido no momento da venda. Isso significa que enquanto você está apenas recebendo rendimentos mensais do seu fundo, você não é obrigado a pagar mensalmente imposto de renda. Na hora de negociar seu ativo na bolsa, entretanto, os rendimentos se tornam tributáveis e a venda com lucro é taxada em 20% sem isenção e sem diferenciação de montante vendido, como acontece com a venda de ações. Nesse caso, você deve calcular o imposto devido, gerar DARF e pagar a quantia até o último dia útil do mês seguinte, sob pena de cair em multas e juros pesados. Além disso, a isenção não abona o investidor da declaração anual de imposto de renda. Isento ou não do pagamento mensal, o investidor deve declarar anualmente suas aplicações financeiras. Vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Vantagens dos fundos imobiliários. Isenção do imposto de renda. Como você já viu, investir em fundos imobiliários te dá isenção do pagamento de imposto de renda mensal, a não ser que você venda o ativo. Nesse caso, deverá pagar o tributo incidido em 20%. Essa é uma vantagem deste investimento, já que outras opções, principalmente em renda fixa, não possuem isenção. Possibilidade de rendimentos mensais. A possibilidade de receber rendimentos mensais transforma os FIIs em boas opções, principalmente para quem quer viver de renda. Investimento baixo. O investimento inicial é baixo, o que faz com que os fundos imobiliários sejam bem mais acessíveis ao público do que imóveis na planta ou já construídos. O custo baixo também permite o investimento em empreendimentos imobiliários de alto padrão. Diversificação. A possibilidade de diversificação em sua carteira é sempre importante, já que te permite diminuir os riscos envolvidos. Praticidade. Hoje em dia, os home brokers são práticos e permitem um rápido aporte na bolsa de valores. Além dessa praticidade, a comodidade de confiar os FIIs a um gestor profissional deixa muitos investidores tranquilos. Agora, as desvantagens dos fundos imobiliários. Nem só de vantagens vive o fundo imobiliário. Atente-se para essas desvantagens antes de investir. Liquidez. Apesar de ter liquidez maior do que de imóveis já construídos ou na planta, para vender as cotas de um fundo imobiliário é preciso negociá-las na bolsa de valores e encontrar algum comprador interessado. Esse processo pode ser difícil se o fundo estiver em queda ou se outras condições do mercado não estiverem favoráveis para a venda. Pouca responsabilidade sobre os resultados. A presença do gestor no fundo pode ser tanto uma vantagem quanto uma desvantagem. Caso você queira controlar os resultados de sua carteira e tomar decisões por conta própria,
Os fundos imobiliários não são uma boa ideia. Neles, você ficará dependente da administração feita pelo profissional. Para entender se, para você, isso é o ideal ou não, você deve ter autoconhecimento e analisar as suas expectativas e maneira de investir. Uma boa maneira de fazer isso é descobrindo o seu perfil de investidor. Riscos. Os fundos imobiliários são ativos de renda variável e, como tal, estão sujeitos a diversos riscos. Há o risco de mercado causado pelas oscilações. Há também os riscos derivados das características dos fundos, como o risco de inadimplência, risco de sinistro e risco de crédito. Por fim, existe o risco de uma má gestão. Agora você já tem em mãos todas as informações que você precisa sobre os fundos imobiliários. Se você decidiu começar a investir em fundos imobiliários, parabéns! Eles podem ser uma ótima opção para te ajudar a aumentar o seu patrimônio. Mas como investir em fundos imobiliários? Existem duas maneiras de investir. A primeira delas é participar da oferta pública do fundo imobiliário, quando ele está sendo lançado. E a segunda é comprando de um investidor que esteja vendendo a sua cota na Bolsa de Valores. Os FIIs são fundos fechados, e é por esse motivo também que é difícil definir o valor mínimo de aporte, como acontece nos fundos abertos. O investimento inicial pode variar, e depois de começar a ser negociado na Bolsa de Valores, o valor vai oscilar de acordo com a demanda dos investidores. Antes de mais nada, você precisa escolher os melhores fundos para você. Não sabe como identificar um bom fundo imobiliário? Na hora de escolher, busque saber sobre esses fatores: tipo de fundo, quem é o administrador, como funcionam os rendimentos por cota, quanto pagaram nos últimos 12 meses, qual é a liquidez do fundo, qual é a composição do fundo, como está o nicho que compõe o fundo, quanto se valorizou nos últimos 12 meses, como está o momento do mercado, índice FIX, Ibovespa, Selic, CDI, IPCA. Pesquise também sobre a gestora responsável pelo fundo e sobre os resultados passados. Resultados positivos no passado são ótimos e um bom indicador, mas não garantem resultados futuros. Busque compreender se o fundo é sólido e se tem boas perspectivas de sucesso. Outro fator a se atentar são as taxas cobradas, que podem ser de administração e de performance. Procure transparência nos ativos buscados e analise se as taxas estão justas ou se é possível diminuí-las ou mesmo zerá-las, buscando outros fundos, corretoras e gestoras, por exemplo. Os fundos imobiliários podem ser excelentes opções para diversificar sua carteira de investimentos e atingir alta lucratividade. É possível lucrar com os rendimentos periódicos fornecidos ou com a valorização do fundo, negociando a partir de oscilações na Bolsa de Valores. No episódio de hoje, você conheceu todos os detalhes sobre os fundos imobiliários. E para começar sua jornada na renda variável da melhor maneira, teste por 15 dias o Profit sem custo nenhum. O link está na descrição do episódio. Muitos gains e até a próxima!